Sabe, desde os mitos lá da Grécia Antiga até as telas super brilhantes de hoje, uma coisa não muda: nosso fascínio por figuras, assim, grandiosas. Hoje em dia, as celebridades são o nosso panteão moderno, são os nossos deuses e deusas. Mas o que será que tem por trás dessa adoração toda? Pois é, a grande questão da nossa análise de hoje é justamente essa. E olha, a resposta pode ser muito mais profunda e até mais pessoal do que a gente imagina. Isso vai além do simples entretenimento, sabe? É quase como um espelho da nossa própria psique. E para a autora do texto que a gente está analisando aqui, essa pergunta não tem nada de acadêmica, não. Ela vem de lugar muito pessoal, de uma experiência bem dolorosa com o transtorno dismórfico corporal. É uma condição que a fazia ver o próprio corpo como um inimigo, e de alguma forma essa adoração pelas celebridades estava totalmente conectada com essa dor. Bom, e para a gente começar a entender esse fenômeno, acho que não tem arquétipo mais poderoso do que o de Marilyn Monroe, né? Ela é tipo o estudo de caso perfeito para a gente observar essa dinâmica, essa dança entre o que é divino e o que é trágico. Olha só, publicamente a Marilyn sentia que tinha um destino, sabe? Ela dizia que pertencia ao público, ao mundo inteiro, era como se fosse uma deusa moldada pela adoração de todo mundo, a própria personificação de um sonho. Só que por trás de toda essa fachada, a realidade era bem sombria. Essas palavras que a gente vê aí são do próprio psicanalista dela, o Dr. Ralph Grinson. Ele escreveu isso depois que ela morreu. E ali, ele revela a luta interna, sabe? Todas as forças destrutivas que o glamour não conseguia esconder. A deusa, no fim das contas, era mortal e estava sofrendo muito. E é bem aqui que a história pessoal da autora e o grande mito de Marilyn se cruzam. A autora olhou para o colapso psíquico da Marilyn e viu um espelho da própria batalha dela com a dismorfia corporal. Pensa bem, as duas, cada uma do seu jeito, viviam com essa rachadura, sabe? Entre a imagem que mostravam para o mundo e a dor que sentiam por dentro. Ok, mas como é que a gente dá sentido para tudo isso? A grande virada de chave para a autora veio com a descoberta de uma espécie de mapa novo para a alma, o trabalho do psicólogo James Hillman. Ele basicamente oferece um jeito completamente diferente de olhar para essas imagens poderosas que estão por toda parte. E aqui tem um ponto super importante, tá? A ideia não é ficar diagnosticando a saúde mental das celebridades, de jeito nenhum. O que o Hillman propõe é usar as histórias, as imagens delas, para a gente entender os padrões míticos, o que ele chama de arquétipos, que essas figuras acabam ativando dentro de a gente. E para fazer isso, o Hillman sugere 4 processos, 4 jeitos de revisionar, de dar um novo olhar para a cultura das celebridades. Então, bora passar por cada um deles para entender melhor. Então, são esses os 4 passos para a gente chegar a uma compreensão mais profunda: personificar, patologizar, desumanizar e psicologizar. Eu sei, os nomes podem parecer meio complexos, mas a ideia por trás de cada um é bem mais intuitiva do que parece. Vamos lá, o primeiro passo: personificar. Isso nada mais é do que reconhecer os personagens míticos que as celebridades acabam incorporando para a gente. A gente não está vendo só uma pessoa ali, a gente está vendo um arquétipo em plena ação. Olha só o exemplo do Tiger Woods. Durante anos, ele era a própria personificação de Júpiter, o rei, sabe? O cara perfeito, infalível. Mas aí, quando a vida pessoal dele desmoronou na frente de todo mundo, uma outra figura apareceu, Baco, o deus do caos, todo desgrenhado. É o mesmo homem, mas 2 deuses completamente diferentes vivendo através dele. Agora o segundo passo: patologizar. Essa palavra soa meio negativa, né? Mas a ideia aqui não é essa. Significa olhar para a crise, para o desmoronamento, não como se fosse uma falha, mas como um momento em que a alma está revelando uma verdade mais profunda. Uma espécie de doença que está pedindo para ser vista. Para deixar isso bem mais concreto, a autora conta a experiência dela com o transtorno dismórfico corporal. Aquele desmoronamento não era só uma ideia abstrata, era uma coisa real, uma percepção totalmente distorcida e visceral do próprio corpo. Era a psique dela se manifestando de um jeito que, simplesmente, não dava mais para ignorar. Vamos para o terceiro passo, que é talvez o mais contraintuitivo de todos: desumanizar. Calma, não significa ser cruel. Significa tirar o foco da pessoa literal, do corpo físico dela, e olhar para a história mítica maior que está acontecendo ali. É isso que o Hillman chama de fazer a alma. Então, pensa assim.
Um escândalo de traição de uma celebridade não é só fofoca sobre o que duas pessoas fizeram. É uma versão moderna de um mito antigo, sabe? Uma história sobre uma deusa traída, sobre poder, fúria, consequências. O que a gente está assistindo é um verdadeiro drama da alma, só que num palco público, para todo mundo ver. E por fim, o quarto passo: psicologizar. É aqui que a gente amarra tudo. É o ato de enxergar através do drama da celebridade para conseguir ver como esses padrões míticos de sucesso, de queda, de traição, de redenção, também se manifestam nas nossas próprias vidas. E tudo isso nos traz de volta lá para o começo da história. Lembra daquele ritual da autora? Aquele que causava ansiedade e auto-julgamento? Pois é, ele foi completamente transformado por essa nova maneira de enxergar as coisas. O ritual era esse: ler pilhas de revistas de fofoca enquanto tomava banho. Antes, isso era uma fonte de comparação, de desconforto, um lembrete constante do corpo dela que ela via como imperfeito, em total contraste com aqueles deuses das páginas das revistas. Aí fica a pergunta, né? Como é que um hábito que alimentava toda essa ansiedade pôde virar uma ferramenta de cura? A resposta está toda na mudança de perspectiva. E a resposta é, ao mesmo tempo, simples e superpoderosa. O ritual virou uma dança consciente com a fantasia. Em vez de só consumir aquelas imagens de forma passiva, ela começou a se envolver de verdade com elas, usando justamente aquelas 4 lentes que a gente acabou de ver. E o resultado final é esse. Ao enxergar através daquelas imagens, ela parou de ver só a perfeição inatingível, ela começou a ver as histórias, as lutas, os arquétipos por trás, ela viu a própria humanidade dela refletida ali. E foi nesse processo que ela pode finalmente habitar o próprio corpo. Não mais como algo grotesco, mas como algo real, imperfeito e do seu próprio jeito divino. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Da próxima vez que estiver navegando nas redes sociais ou assistindo a um filme, talvez valha a pena se perguntar: quem são os deuses que estão aparecendo nessa tela? E, mais importante ainda, que história eles estão contando sobre a nossa própria alma?